Então, gente, aqui Eduardo Carvalho falando sobre a mente moralista. A gente vai então entrar na primeira parte, no capítulo 1. No capítulo 1, o autor propõe o seguinte, né? Existe a intuição e existe o pensamento racional. A intuição é sempre rápida, né? E as decisões das pessoas são tomadas a partir das experiências passadas que elas tiveram. Enquanto o pensamento racional é lento, consciente, mas depende de modelos de lógica que ele atende como se fosse um advogado, tentando defender a primeira intuição, a primeira postura que o cérebro toma, né? É uma postura bastante interessante esse tipo de pensamento, né? E aí ele começa a falar sobre o empirista e o inatista, né? Então são duas tendências. Ele não coloca uma terceira tendência, que seria o racionalista, né? Ele critica muito o racionalista. Ele considera Platão, considera Lawrence Kober e até mesmo Immanuel Kant como racionalistas, né? E considera que essa é uma posição equivocada ou até mesmo errada. Ele prefere dividir o mundo em inatista e empirista. E ele se considera empirista, né? E os inatistas estão Darwin, está Deus, né? E seriam então o que nós pensamos não vem de nós, né? Vem dos genes, no caso de Darwin, ou então vem de alguma coisa espiritual, no caso Deus. Então ele prefere usar o empirismo, ou seja, o nosso ambiente, as nossas experiências que nós temos, nos deixam desenvolver a nosso elefante, né? E esse elefante nos impulsiona durante toda a vida. Ele fala sobre Piaget, que propõe que a gente descobre as coisas por conta própria. Piaget também fala sobre uma moral autoconstruída, que causa então o racionalismo psicológico, né? Então aqui você vê que o próprio Piaget fala sobre racionalismo, né? Mas ele é completamente contrário a essa tendência. De Piaget nós vamos para Lawrence, e Lawrence se propõe então que os conflitos entre iguais nos fazem crescer, né? Então o desenvolvimento mental tem a ver com conflitos e quanto mais conflitos você tiver durante a sua infância, mais a sua mente se desenvolve. E não a hierarquia, não o que a pessoa manda você fazer nos seus pais, nos seus professores, mas a sua experiência própria, né? Depois vem para Eliot, e Eliot diz que dano e justiça são o alicerce de todo desenvolvimento moral, né? Então aqui ele já fala sobre um alicerce, ele vai se estender a 5 alicerces. Na minha opinião, seriam 6 alicerces, que se baseiam em outros livros que eu vou falar para vocês. Esse livro foi escrito em 2011, existem livros mais atuais que falam sobre o tema. E depois tem Schwelder, que fala que a ordem social é a ordem moral, né? Então aqui falamos sobre o antropólogo que pesquisa diversas civilizações em todo o mundo e propõe então que a ordem social, ou seja, a característica de cada grupo, cada tribo, cada população, eles propõem certas regras, às vezes até de hierarquia, de trabalho em equipe, de comunidade, e essas regras, né, influenciam terrivelmente o interior da pessoa, o seu elefante, e mostram como se deve conduzir, sempre respeitando as igrejas, as convenções da sociedade, etc. e tal. Depois, então, Jonathan Hart, baseando todos esses trabalhos, né, ele chega às suas pesquisas, que ele fez inclusive no Brasil,
né, onde ele chega em 3 conclusões. O domínio moral depende da cultura. Essa é a primeira conclusão. A segunda, o raciocínio moral é post-hoc. Ou seja, o raciocínio moral vem depois da sua intuição. Você tem a intuição, você age de uma maneira, você fala, a primeira fala que você fala é de um jeito específico, rapidamente, responde rápido, sem pensar. Mas depois você começa a pensar e tentar elaborar uma defesa naquilo que você disse a princípio, né? E a terceira opção, que é a diretriz estrutural é mais importante, é importante na compreensão do dano, né? A mesma coisa que ele disse anteriormente, só que expressando através dessa opção do dano, né? Então é isso que basicamente o autor diz no primeiro capítulo, né? Então agora vamos para o segundo capítulo.